Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Oséias, capítulo 4. Ezequiel, Daniel, depois Oséias. Oséias, depois Joel. Amém? Todos encontraram? Amém? Aleluia. Amém? Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Até aqui. Querido Deus, toda honra e toda glória, Pai, seja dado ao Senhor. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, é Deus forte, ó Pai. O Senhor, ó Pai querido, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, ó Pai querido. Tu és o conhecimento que nós precisamos, ó Pai. Precisamos conhecer, ó Deus, mais e mais de Ti. Queremos conhecer mais de Ti. E podemos, Senhor amado, conhecer mais de Ti, estudando a Tua palavra, vivendo, meu Deus, através da Tua palavra, mas também de ouvir a Tua palavra. E nesta noite, Senhor amado, a Tua igreja está reunida aqui, Pai querido, porque veio Te louvar, veio Te glorificar, veio Te bendizer, ó Pai. Veio, meu Deus amado, receber mais e mais de Ti e conhecer mais de Ti. Portanto, Senhor, tenha liberdade para falar à Tua igreja. Tenha liberdade, Senhor, para falar ao coração deste povo que aqui se encontra, meu Pai. Tu conheces, ó Deus, a mente, o coração de cada um, o que eles precisam, o que nós precisamos, porque eu também preciso de Ti, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de surdez, eu repreendo todo espírito de distração, ó Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai querido, todo tipo de confusão, Senhor amado, qualquer, meu Deus amado, desatenção, meu Deus, da Tua palavra, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Continua no controle, Pai querido, deste culto, como o Senhor está até agora, porque o Senhor se faz presente aqui, ó Pai. Seja, meu Deus amado, essa noite, uma noite de salvação, de transformação de vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, que a minha vida, Senhor, que já está no Teu altar. Ó Senhor, que sonda a minha mente, que sonda o meu coração. Faz cair por terra todo o meu eu, Pai. Não deixe, Senhor amado, que saia da minha boca nenhuma palavra, Senhor amado. Ó Pai, através do meu eu, ó Pai. Somente, meu Deus amado, que for do Teu coração, meu Deus, para esta igreja, Pai.
Pai, em nome de Jesus, meu Pai, porque mesmo que seja exortação, ó meu Deus amado, será para edificação, Pai, porque o Senhor exorta quem o Senhor ama, e o Senhor nos ama, Pai. Assim, meu Deus amado, nós te glorificamos em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, amém? Bem forte, que é para o Senhor. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Igreja, nós lemos aqui esta palavra do livro de Oséias, e já há vários dias, já deve ter uns 15 dias que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, 15 dias ou mais um pouco, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando eu estava meditando assim sobre essa palavra, quando eu vi essa palavra, lendo a história assim de Oséias, sabe, eu fiquei com o coração assim tão doendo, sabe, tão angustiada de ver, mas também no final a gente se alegra de ver a misericórdia de Deus. Mas por que o coração assim ficou doendo? Por causa de conhecer essa história, de conhecer a história assim, né, do povo de Deus mais uma vez, porque por outras vezes, outras ocasiões, também o povo de Deus, né, pecou, o povo de Deus errou. E aqui no livro de Oséias, o Senhor conta da história de Oséias, né, porque o Senhor tomou Oséias como exemplo, o Senhor tomou Oséias para poder viver uma situação, para poder estar referindo a Cristo e a igreja, ao povo dele, porque o Senhor estava vendo o que estava acontecendo ali em Israel, e todo o povo de Israel estava corrompido, todo o povo estava corrompido. Por isso o Senhor falou aqui, né, que nós lemos aqui no capítulo 4, o Senhor falou: eu tenho uma contenda com vós. Então o Senhor um dia, ele chamou Oséias e falou assim: Oséias, venha cá, Oséias. Oséias era um homem segundo o coração de Deus também, era um homem que temia a Deus, era um homem que tinha Deus como seu Salvador, como seu Senhor, quer nas horas boas, quer nas horas ruins. Oséias estava firme com o Senhor, e Deus chamou Oséias, né, e falou assim: Oséias, eu quero que você toma uma prostituta e casa com ela. Você vai lá onde tem as prostitutas, né, que as mulheres que ficam lá com vários e vários homens, vai lá, toma uma mulher e casa com ela. Oséias falou assim: é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo que eu quero que você faça, Oséias. Tá bom, Senhor, eu faço. E Oséias foi lá e tomou uma prostituta, né, e o nome dela é Gomer, e casou-se com ela. E assim que Oséias casou com ela, aí logo em seguida eles tiveram um filho, né, e colocou o nome do filho de Jezreel. Aí depois já tiveram outro filho, e aí já colocou o nome do segundo filho de... Já colocou o nome do segundo filho, de filha, né? O segundo era filha. Colocou o nome de desfavorecida. Desfavorecida. E depois já teve outro filho, aí era homem, e já colocou não meu povo. E colocou, mas tudo Deus tinha propósito. Em tudo isso Deus tinha propósito. E tudo era para poder simplificar, era exemplificar. Porque o povo estava todo corrompido. E precisava acontecer toda aquela situação para poder o amor de Deus alcançar novamente aquele povo. Porque quando Oséias tomou aquela mulher, aquela prostituta, né, uma mulher, imagino assim, linda, muito bonita, que atraía, né, assim, vários homens, mas ela não tinha um bom caráter, ela não tinha uma boa personalidade, ela não tinha a sua mente, o seu coração voltada assim para o seu esposo, para ser uma mãe de família, para ser mulher de um homem só, para poder cuidar de um lar, para poder ser um exemplo na sociedade. Ela não tinha nenhuma daquelas qualidades, ela não se aquietava, ela não sossegava. Então ela casou com Oséias. Oséias deu para ela o nome, deu para ela dignidade, e ela foi vivendo aquela vida ali com Oséias, e ela foi vivendo, né, tendo os filhos e tal, mas daí a pouco, quando ela
ela saía, né, para fazer alguma coisa, e Oséias, para ir no mercado, imagino, sim, né, para ir na rua, fazer qualquer coisa, quando ela saía à rua e que ela encontrava outros homens, ela imediatamente crescia os olhos. E ela crescia os olhos e, né, ficava imaginando já que a situação, e eu acredito que ela já ficava até arrependida de ter se casado. Porque aí, né, se ela não tivesse casado, ela era livre para poder fazer, né, praticar aqueles atos abomináveis, mas que para ela é o que ela agradava, é o que ela queria. E Oséias sabia que ele estava fazendo aquilo por obediência a Deus. Toda aquela nação criticava ele, toda aquela nação julgava, mas Oséias, por que você faz isso, Oséias? Você é um homem bom, você é um homem respeitado, você é um homem responsável, você é um homem coerente, de boa família, você é um homem de princípios. Por que você fez isso, Oséias? E Oséias permanecia firme, assim, não, porque é a vontade de Deus. Mas como? Que Deus é esse que você serve, que quer que você vá lá e casa com uma prostituta e ela continua aí fazendo essas coisas? Olha, Oséias, eu sou seu amigo, eu estou fazendo isso porque eu sou seu amigo. Eu vi Gomer de novo com uma outra mulher. Oséias, abre seu olho, sempre falando, Oséias, cuidado, Oséias. E Oséias, né, continuava firme porque ele sabia, se Deus pediu, Deus tinha propósito, que Deus mandou Oséias fazer isso, mas Deus já não falou para ele imediatamente o que haveria de ser, por que haveria de ser daquela situação. E foi prosseguindo aquela situação e foi acontecendo toda aquela situação. E depois, quando eles foram tendo os filhos foram crescendo, e cada vez mais aquela mulher se atolando na lama e no casamento, na lama e no casamento. Chegou um dia, quando ela já teve o terceiro filho, aí ela tomou, né, a decisão de sair de casa de vez, porque Oséias era homem de bom princípio, era um homem responsável, de boa família, ele tinha todas as virtudes, né, que um homem deve ter, um homem segundo assim o coração de Deus, responsável, mas ele não tinha dinheiro. Ele não podia dar para ela o conforto que ela queria, não podia dar para ela as joias que ela queria, porque a palavra relata que ela gostava de todas aquelas coisas. E ela então crescia o olho, e como ela, né, convivia, né, quando ela via aqueles homens lá no mercado e que poderia comprar todo aquele ouro, toda aquela prata, aquelas joias para ela, então aí ela começou a se inclinar novamente, mais forte ainda, para aquele mundo do pecado. E ela foi. E quando ela estava ali, entende, com aquele homem, aí um dia ela começou a mentir, né, porque ela fazia isso e fazia escondido. Os homens da cidade, as pessoas da cidade advertiam Oséias, mas Oséias não procurou saber se ela tinha voltado realmente para aquele mundo do pecado. Aí um dia ela passou a noite fora, chegou muito tarde, e aí quando Oséias foi falar com ela falou assim que estava na casa de Diblaim, que é o pai dela. Falei, meu pai passou muito mal, tal, e eu estava lá. E ele acreditou. Porque se sua esposa fala para você, eu estava ali e tal, você vai acreditar. Se você não tem, né, nada contra, assim, então você, né, de cara você não vai julgar, condenar. Sua esposa falou, você acreditou. Mas, não por acaso, né, no dia seguinte, quando Oséias, né, estava assim no mercado, ele encontrou com Diblaim. Aí ele falou assim, Diblaim, e aí, melhorou? Você está bem e tal? Como que você está? Aí ele falou assim, bem, porque eu estou ótimo, eu não estava mal. Não, estou bem. Você, mas a Gomer ficou aqui com você ontem, até trouxe lá de casa, né, uma refeição especial que ela preparou para você se fortalecer. Eu falei assim, não, para mim não. Aí ele entendeu, ele não falou nada mal da esposa dele para Diblaim, não falou mal da filha dele para ele, né, ali para o pai. Por quê? Porque ele era um homem de respeito. Ele deve ter pensado, não, o meu problema da minha casa eu resolvo, não vou mais passar para o meu sogro, né? Aí então ele chegou em casa, perguntou para ela de novo e ela tornou a mentir. Aí então ele vai e encontra com ela, depois ele vê que ela saiu, aí ele segue ela. E quando ele segue,
ele vê que ela estava encontrando, né, com essa outra pessoa. Depois começa a aparecer as joias em casa, começa a aparecer coisas que ele não pode comprar, que né, não está no alcance dele comprar, e que não dava, e queria saber de onde que estava aparecendo aquilo. Aí ela resolveu de vez sair de casa. Saiu de casa e deixou Oséias e deixou os 3 filhos com Oséias e foi morar com outro homem. Ela foi morar com aquele outro homem e viveu ali com aquele outro homem por um determinado tempo, mas ela achou que seria melhor, que seria muito melhor para ela do que viver ali com Oséias. Mas quando ela estava na casa daquele amante, que podia dar para ela todo o conforto, podia dar para ela joias, roupas, uma mansão, uma casa bonita, mas não dava para ela a dignidade que Oséias dava, não dava para ela o respeito que Oséias dava, não dava para ela o nome que Oséias dava, não dava respeito que Oséias dava. Certamente aquele homem, quando queria ter relação com ela, se ela quisesse ou não quisesse, ela tinha que ir. Ele estava pagando. Ele comprou ela com o dinheiro dele, com o poder aquisitivo dele. Ele comprou ela. Então ela tinha que servir. Mas chegou um dia que ela não queria. Ele queria, ela não queria. Não, tem que ser na hora que eu quero. Não, tem que ser na hora que eu quero. E começa, aquela discussão. Ele falou assim, é assim? Aí ele pegou ela e lançou ela lá no meio dos escravos, no meio, assim, jogada lá de novo, e chamou os empregados dele e mandou que os empregados dele colocassem ela para ser vendida lá no meio dos escravos lá, no meio daquelas prostitutas lá novamente, só que numa situação muito pior. Aí quando ela estava lá sendo vendida lá por aquele, como se não valesse nada, que ela não tinha mais nada, ela estava numa situação muito pior, nem a beleza dela não aparecia mais, não dava mais para notar. Quando ela estava lá naquela situação, e ninguém dava preço nenhum por ela. Aquele homem lá, o mercador lá que estava vendendo ela, ele falava assim, quem me dá um dinheiro aí, uma prata? Quem dava? Ninguém dava nada. Quem me dá um e-mail? Nada. Ninguém dava nada. E quando ficava aqueles homens lá, ninguém estava oferecendo nada por ela. Eles estavam quase que falando assim, se eu levar ela, eu estou fazendo um favor para você, porque assim não vale mais nada. Ou seja, ela era pior, muito pior do que as prostitutas mesmo. E no meio daquela multidão, uma voz se ouviu e falou, eu pago. Aqui, ó, comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. Todo mundo ficou assim. Mas quem é doido? Ele é louco? O que passa na cabeça desse homem? Quando casou com ela, já era prostituta. Fez tudo por ela. Ela ainda abandonou ele, ainda com 3 filhos. Largou ele para lá, não honrou. E ainda agora ele vem e paga todo esse preço por ela. Ele não deu a menor satisfação para ninguém. Simplesmente pagou, pegou ela, passou com ela, levou ela para sua casa. Depois levou ela para poder comprar roupas novas, tudo dentro das condições dele. Ele comprou o melhor para ela e colocou ela bonita novamente. Ele colocou ela bonita novamente, colocou ela de novo dentro de casa com dignidade, e todo mundo criticando e cobrando e falando. Por quê, Oséias? Ele fala assim, porque o Senhor mandou, porque o Senhor mandou, porque o Senhor quer assim. E Oséias continuava pregando a palavra, e Oséias continuava anunciando, a palavra do Senhor ali, do jeito que o Senhor havia deixado ali, pelo livro de Moisés, que o pessoal, e eles iam meditando e falando de Deus, e ninguém mais queria saber de Deus. Mas chegou a tal ponto a corrupção daquele povo, chegou a tal ponto que até mesmo os sacerdotes, conforme nós lemos aqui no capítulo 4, que ninguém repreendia ninguém mais. Por quê? Porque até os sacerdotes haviam se corrompido. Mas Oséias continuava falando, tem que ouvir, tem que aceitar, é de Deus. Ele falou assim, não. Aí muitos ameaçavam Oséias, para com isso, Oséias, você tem que parar, falar desse Deus, ficar falando desse Deus, desse jeito, ninguém mais quer ouvir, ninguém mais está interessado. Ele falou assim, ninguém está, mas eu vou continuar falando, porque tem que falar, porque é assim. Olha, abre seu olho, eu sou seu amigo.
A palavra de Deus fala assim. A palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, assim. E ele explicava tudo, pregava tudo que estava na palavra de Deus. Mas ninguém queria saber nada, ninguém queria ser repreendido. Eles queriam que Oséias ficasse como os demais sacerdotes já estavam. Ninguém repreendia, ninguém falava nada. E o Senhor fala. E o Senhor fala assim: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, assim, nem os sacerdotes não estavam repreendendo mais, estavam andando como o povo. Muitos deles estavam tropeçando, né, cometendo os mesmos pecados, porque Deus fala aqui mais adiante que os sacerdotes, alguns que diziam estar fazendo alguma coisa, estavam aproveitando da situação do pecado do povo para poder tirar proveito financeiro, para poder tirar proveito próprio. Então, quer dizer, não estava pregando a palavra do Senhor pela palavra, pelo comprometimento com a palavra, mas estava pregando a palavra por interesse próprio. E o Senhor falou que o povo que os sacerdotes estavam aproveitando. Então, assim, mas o Senhor podia contar com Oséias. Oséias estava firme. Oséias estava ali. Então, por isso que o Senhor fala, entende? Que Oséias estava ali para anunciar a palavra para aqueles, entendeu? Que quisessem ouvir. Igreja, e o que o Senhor está falando aqui nesta palavra é sobre a corrupção do povo dele e que ocorre até nos dias de hoje. Quantos não querem saber mais da palavra de Deus, se corromperam, adulteraram? O que significa aqui, o que mostra aqui na palavra de Deus, que Oséias se casou com uma prostituta, aqui está mostrando que é Cristo que morreu pelo povo dele. Ainda que nós, como igreja, ainda que o povo de Deus, como igreja, devia andar em santidade, em graça, em conhecimento, devia praticar a verdade, devia adorar somente a Deus, mas o povo se corrompe. Mesmo Jesus tendo morrido lá na cruz, mesmo Jesus tendo sido humilhado, cuspido na cara, tendo derramado sangue, mesmo todo o sofrimento, por mais que se fale, ou por mais que a gente pare para meditar nisso, quando a gente sai de dentro da casa do Senhor e vai viver o nosso dia a dia, e que aí a gente começa a deparar com as provações, que a gente começa a deparar com as nossas necessidades, cada um com as suas dificuldades, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua forma de pensar, cada um vem de uma geração, de uma forma de criação, e de repente a pessoa que está firme ali com Cristo, por causa de um conflito no lar, começa a esquecer que Jesus encontrou ele, que Jesus o salvou, que Jesus o transformou, que Jesus te deu nome, que Jesus te deu dignidade, que Jesus te deu vida. A pessoa de repente esquece aquilo e começa a valorizar mais o que outros estão falando, se deixa corromper pelas informações da mídia. A mídia tem abalado demais a fé de milhões de pessoas, porque eles pegam informações sobre vida de pastores, sobre vida de crentes, e lança lá, e as pessoas vão acreditando. A sua comunhão, a sua intimidade com Deus, é você e Deus. É você e Deus. É você que tem que procurar ter conhecimento com Deus, ter intimidade com Deus, até chegar a um ponto que nada mais vai tirar você da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai se deixar ser atingido. Você não vai deixar com que nada nem ninguém tire você da presença de Deus. Jesus te deu nome, Jesus te deu dignidade,
Jesus te deu credibilidade. Jesus te tirou lá daquele lamaçal, que era aquela prostituição lá que Gomer vivia. E que Oséias foi lá e tirou ela de lá. Jesus também tirou a mim, tirou a você. E Ele nos trouxe, nos colocou num lugar de vida. É aqui, é na sua presença, é na casa dEle. É um lugar onde tem vida. É um lugar onde você encontra tudo que você precisa. Você encontra sentido para a sua vida. É na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai encontrar. Então, quando o Senhor falou assim: vai, Oséias, outra vez, ama uma mulher de prostituição. Foi naquela época, foi naquele momento que Oséias foi lá e falou: eu pago 15 peças de prata e mais 1,5 homem de cevada. Por quê? Porque a alma daquela mulher, a vida daquela mulher valia muito mais do que o que aquelas pessoas ali podiam imaginar. Ninguém dava mais nada por ela. Ninguém dava nada. Eles achavam que estava até fazendo favor. Quantos acham que está fazendo um favor em te tolerar, em te aguentar? Se você estiver numa igreja, se você for parar numa igreja e que o pastor acha que você está fazendo favor de estar ali, tá não, querido. Você está aí na presença de Deus. Você não está fazendo favor para o pastor de estar ali e nem o pastor está fazendo favor de te pastorear. Porque se ele está te pastoreando, ele tem um chamado de Deus. Ele tem um chamado de Deus, ele tem um compromisso com Deus. E se ele te corrigir, não se aborreça com ele também não, porque para não chegar igual aconteceu aqui, que Deus falou, né, que Oséias que Deus falou aqui que o sacerdote daquela época já não repreendia mais, porque às vezes o povo dos dias de hoje não querem mais saber de correção. Mas nós temos que corrigir, queridos. Nós não podemos ver ou saber de algo que não está certo e não corrigir. Mas não é corrigir com ignorância. Não é corrigir para envergonhar. Não é corrigir para escandalizar. Não é corrigir para expor. É corrigir para trazer para perto de Deus. É corrigir para te mostrar que Jesus te ama. É corrigir para mostrar que seja lá o pecado que você cometeu, que você precisa abandonar e precisa se prostrar aos pés do Senhor. É para mostrar que o preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário foi pela sua vida e que não é pecado nenhum que vai te tirar. Basta que você se arrependa. Basta que você se arrependa. Mas é preciso ter, entendeu? Alguém que lidere, alguém que fale, alguém que interceda por você. Jesus, ele já fez isso, o Espírito Santo faz constantemente, com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. E Deus fala que quando chega a esse ponto, que nós nos arrependemos e que nós estamos interessados agora a ser esposa fiel. Porque quem que nós somos, igreja? Cristo é o noivo, amém? Cristo é o noivo e nós somos a noiva, amém? A igreja de Cristo é a noiva e nós queremos ser o quê? Uma esposa, né, digna, uma esposa, né, bem ornada, uma esposa, sabe, que o noivo vai vir e vai ter prazer de te encontrar, que o noivo confia em você, que o noivo sabe que ele pode ficar sossegado, que você não vai decepcionar. Não decepcione Cristo, não decepcione Cristo, não decepcione, Ele confia em você, Ele ama você. Não sei onde você estava o dia que você ouviu o primeiro chamado, aquele primeiro momento, quando Ele chegou e tocou no seu coração, que aquele amor dele queimou assim lá dentro do seu coração e que a sua mente ficou incomodada ali, entendeu? Pelas palavras do Senhor. Era Cristo te amando, era Cristo te carregando no colo. Desde que para sempre o Senhor tenha lá no seu coração, olhando para você e falando o seu nome e tendo alegria de olhar para você, sabe? E o Senhor falar assim, como é bom eu contemplar, e aí o Senhor, né, fala o seu nome. É muito bom, amém? Que o Senhor possa te abençoar. O que Oséias viveu aqui, o que o Senhor confiou em Oséias,
foi por amor àquela nação. Porque Oséias teve esse comprometimento com o Senhor. Aquela nação foi salva. Porque aquele povo viu que Oséias foi lá e amou aquela mulher. E que ele permaneceu com aqueles filhos do pecado, que eram os filhos dele com Gomer. Depois Deus entrou com as providências e salvou toda aquela nação. Transformou aquele povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Eles voltaram e ouviram a palavra de Deus. E porque eles ouviram a palavra de Deus, e eles começaram a se render novamente ao Senhor, o Senhor usou de misericórdia para com aqueles filhos daquela mulher adúltera. E o Senhor disse para Oséias o que ele ia fazer com aqueles 3 filhos, que ele mandou que colocasse o nome de Jezreel, desfavorecida e não meu povo. Olha o que o Senhor fez na vida de Oséias, com aqueles filhos, na vida de Gomer e na vida daquela nação, na vida daquele povo. É o que o Senhor quer fazer conosco, quando nós nos arrependemos de verdade. De verdade, quando nós realmente não trocarmos o Senhor por mais nada, porque a prostituição, ela nem sempre se dá só no caso de homem e mulher. Você pode se prostituir contra o Senhor de várias outras formas. Você pode estar trocando Deus pela novela, você pode estar trocando Deus por sua casa, você pode trocar Deus pelo seu carro. Às vezes você idolatra tanto o seu carro, os seus bens materiais, que entendeu que às vezes você é capaz de matar alguém por causa de um bem material. Às vezes você ama mais as coisas do que a Deus, do que o seu próximo, né? E se você não ama nem o seu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que não vê? Deus fala isso na sua palavra. Porque se eu sou capaz de matar alguém por causa de um bem material, eu não posso abrir a minha boca e falar que eu amo a Deus. Como? Se o meu próximo que sente as mesmas dores que eu, porque se me beliscar aqui, se tocar em mim, se puxar meu cabelo, qualquer coisa, vai doer em mim. Então tudo que eu fizer com o meu próximo vai doer também. Se alguém me ofende com palavras, vai me doer. Então se eu ofender alguém, eu tenho que saber que vai doer também. Então eu tenho que pensar quais tipos de palavra eu vou falar com o meu próximo, qual vai ser o meu comportamento com o meu próximo, para que também Deus haja assim comigo. Então nós temos que valorizar as pessoas, nós temos que valorizar, assim como Oséias valorizou, valorizou Gomer, como Oséias valorizou a família, e Cristo, valorizou a nós, a cada um de nós, valorizou o seu povo. Assim também, nós devemos ser uns com os outros, e nós devemos colocar em prática a palavra de Deus. Acompanhe comigo aqui em Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14, para encerrar. Oséias capítulo 14. Glória a Deus. Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Olha o que o Senhor fala, o Senhor fala para nós voltarmos, aquele que está caído voltar para Ele, e se converter a Ele, e dizer: perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Assim nós vamos estar oferecendo para o Senhor, entendeu? A nossa oferta, a nossa primeira oferta, as nossas primeiras primícias, as nossas verdadeiras primícias, vai ser o louvor dos nossos lábios, a adoração dos nossos lábios, do nosso coração verdadeiramente arrependido ao Senhor. Esse é o verdadeiro louvor, a verdadeira primícia, é as nossas vidas a Deus. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra de nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Olha o que o Senhor fala aqui, o que fala aqui na palavra, não diremos a obra de nossas mãos. E esse versículo aqui, esse trecho, é para aquele que idolatra, entendeu? A imagens, aquele que idolatra a Deus de madeira, de pedra, de bronze, de prata, não importa
do que seja feito, mas não é um Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele não é feito dessas coisas e nem é feito por nossas mãos. Amém? Então assim, nós não devemos adorar a nada a não ser ao nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Olha, Israel, depois de transformado, Israel somos nós, é aquele homem e mulher de Deus, amém? Depois de transformado, será como o orvalho, e florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipestre verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Amém? Então assim, olha, aquele que está firme no Senhor, essas coisas acontecerão. E o Senhor fala que aquele que chamava, que aquele filho de Oséias que se chamava não meu povo, será chamado agora meu povo. E aquela que se chamava desfavorecida, agora ela já é chamada de favor. Amém? Então, quer dizer, o Senhor mudou toda a história. O Senhor muda toda a nossa história quando nós verdadeiramente nos arrependemos. Então, nós temos, se você algum dia já aceitou Jesus, se você andava com Ele e se você olhou para trás, ou se você pensa que não olhou para trás, pensa que está nos caminhos do Senhor, pensa que está com Ele, mas você anda fazendo coisas que não condiz com um homem e mulher de Deus, que você possa se arrepender nesse dia de hoje, para que o Senhor, possa ter cada vez mais alegria de ter te dado dignidade, ter te dado um nome, ter confiado em você, amém? Ter confiado na sua igreja. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Que as primícias do Senhor, que hoje é noite de primícias, mas que as primícias do Senhor seja a sua vida, o louvor do seu coração, dos seus lábios, amém? Glória a Deus. Ó Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, ó Pai. Como o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, Pai, que não dá, Senhor amado, para comparar com nada, Pai. Meu Deus, o Senhor deu Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor amado, todas as nossas prostituições, os adultérios que cometemos contra Ti, os nossos deslizes, ó Pai, os falsos testemunhos, Senhor, a falta de temor, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos fortalece no Senhor, nos ajuda, Pai querido, a conhecermos mais e mais do Senhor, a cada dia, a cada instante, meu Deus amado, para que possamos, meu Deus, estarmos mais próximos de Ti e recebermos mais da Tua unção, ó Pai, para que possamos, meu Deus amado, estarmos sempre firmes na Tua presença, Pai. Sonda, Deus, a nossa mente, sonda o nosso coração, visita, Senhor amado, cada família, Senhor. Visita, Senhor amado, os membros das famílias, ó Pai querido, aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, e envia a Tua salvação, Pai, para que essas vidas que aqui estão, Senhor amado, não encontrem, meu Deus amado, aquelas dificuldades, aqueles impedimentos, aquelas pedras de tropeço, aqueles espinhos, Senhor amado, que podem, meu Deus amado, afastá-los da Tua presença.
Ó Pai, mas que nessa noite eles sejam tão revestidos do teu poder, que nada venha separá-los do amor do Senhor, ó Pai. Nada venha tirá-los da tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam sempre, Pai, estar sentindo a tua presença, aonde quer que eles forem, aonde quer que eles andarem, meu Deus amado. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo, meu Deus amado, os jovens, os adultos. Eu abençoo os maridos, as esposas, Pai. Eu abençoo as crianças, em nome de Jesus, ó Pai. Para a glória e honra e para o louvor do teu nome, ó Pai. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.